Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que a fome afeta a nossa tomada de decisão ou as nossas decisões? É isso que a gente vai ver no artigo de hoje. Aqui na tela do computador eu tenho o jornal no corte que foi publicado. Aqui eu tenho o título do artigo e aqui eu tenho os autores. Aqui o ano de publicação do artigo 2011. Para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, para responder essa pergunta, os autores utilizaram decisões judiciais, tá? E aí, se elas foram acatadas ou rejeitadas, tá? A gente já vai entender um pouquinho melhor isso. Então, aqui no início ele fala a respeito de casos judiciais, fala aí um pouquinho de talvez a parte política ou social possam influenciar aí na decisão judicial, fala a respeito de estudos anteriores que sugerem que se o juiz julgou vários casos, ele pode estar exaurido mentalmente e, por consequência, ele pode tomar uma decisão errada num próximo caso ou nos próximos casos, enfim. Eles levantam a bola. Olha, será que isso não acontece também se o juiz estiver com fome? E aí, ele se propõe a pesquisar isso, tá? Aqui nos materiais e métodos, eles então coletaram aí 1.112 decisões judiciais durante 50 dias, num período de 10 meses, tá bom? Os juízes eram de ambos os sexos biológicos, tá? Os juízes e o estudo foi feito lá em Israel, tá? Tem aqui a parte dos presos, se eram judeus, se eram árabes, fala um pouquinho a respeito do tipo de crime que eles estavam sendo acusados ali, tá? Fala também a respeito do que eles estavam pedindo ali, os prisioneiros, se, por exemplo, era tirar a tornozeleira eletrônica ali, ou se era para reduzir a pena, ou se era para ir para trocar a pena para ir para casa, enfim, tem tudo isso aqui especificado, tá? E aí, a parte aqui que nos interessa que está destacada. Cada dia aí tem de 14 a 35 casos, tá bom? Cada caso demora aí aproximadamente 6 minutos, tá? E os pesquisadores consideraram o dia, o momento do dia, né? Se era de manhã à tarde à noite, ou no fim da tarde, enfim, que os casos estavam sendo julgados, e também a ordem deles, né? De manhã você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. À tarde você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente, tá? Que mais? E aí, eles separaram esses time points de acordo com a refeição do juiz. Então o juiz chegava de manhã, ele estava então já alimentado, né? Então ali era o T0. E à medida que ele ia julgando, chegava na média ali de casos que ele julgava, ele parava, tá? Comia. Aí esse era outro time point. Aí depois ele ia julgando, aí ele parava e comia. Aí tinha outro time point. Beleza? Então, lá no trabalho, os juízes recebiam duas alimentações, tá? Uma no final da manhã e no finalzinho da tarde ou no meio da tarde ali, tá? Depende de cada juiz, mas eram sempre duas refeições.
A primeira entre 9h49 da manhã e 10h27 da manhã, tá? O lanche consistia de um sanduíche e uma fruta e durava aí aproximadamente 38 minutos. E o de tardezinha era entre meio-dia e 46 e 14h10, tá? E durava aí aproximadamente 57 minutos, tá? Que mais? Com relação ao break dos juízes, né, ao intervalo para eles fazerem as refeições. De manhã, após aproximadamente 7 casos, os juízes faziam um intervalo. E à tarde, aí, em aproximadamente 11 casos julgados, os juízes faziam o outro intervalo, tá bom? E aí, os pesquisadores dividiram as tomadas de decisões dos juízes em aceitada ou rejeitada, tá bom? Então o cara chegou lá e pediu para tirar a tornozeleira eletrônica, por exemplo. E aí o juiz aceitou ou rejeitou, tá? E aí nós temos os nossos resultados. E os resultados são bastante interessantes, tá? Aqui na figura 1, a gente vê aqui que eu tenho a proporção das decisões favoráveis, tá? No meu eixo Y, e no meu eixo X aqui eu tenho a posição ordinal. O que seria isso? Então chegou de manhã, já julgou o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, aí parou. Aí tem de novo o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, depois da primeira parada. E a gente consegue ver aqui os pontos circulados são as paradas dos juízes. Então a gente consegue ver que quando o juiz chega de manhã, ele está mais suscetível a dar decisões favoráveis, tá bom? Porque ele chegou alimentado. E à medida que o tempo vai passando, a proporção de a probabilidade, a chance, enfim, não são esses os termos estatísticos corretos, mas eu vou utilizá-los aqui só para simplificar o nosso entendimento. Então, a probabilidade de um juiz dar uma decisão favorável vai diminuindo, tá? E aí ele faz a pausa. Aí quando ele faz a pausa, come e descansa, sobe aqui a probabilidade dele dar uma decisão favorável, ou seja, ele aceitar, por exemplo, um pedido de retirada de tornozeleira eletrônica, tá certo? Que mais? E aí os autores até colocam aqui que a probabilidade declina de aproximadamente 0,65 para 0, tá? Antes de uma refeição, e ela sobe para 0,65 após uma refeição, tá? Mostrando aí que essa variável refeição ou estar alimentado afeta nas decisões judiciais. Na figura 2 aqui, eu tenho o recorte A e o recorte B. Eu tenho aqui a proporção das decisões baseadas aí nas 3 primeiras e nas 3 últimas. Então o juiz julgou 6 decisões. Então, antes do primeiro break, então ele viu aqui as 3 primeiras e as 3 últimas, tá bom? Independentemente de quanto tempo o prisioneiro serviu ali, por exemplo, tá? E independentemente de quanto tempo o preso serviu, as decisões que eram primeiras, tá, eram favoráveis, tá, quando comparadas às últimas, tá? E aqui tem a significância aqui de todas, tá certo? Aqui, ó. Que mais? Tem material suplementar, depois eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? Aí aqui na tabelão ele fez uma regressão, já expliquei que é uma regressão para vocês, só olhar nos vídeos passados.
Então ele bota ali, por exemplo, no bolinho da recreação se era homem, se era mulher, se era judeu, se era árabe, e isso não afetou a decisão do juiz. O que afetou realmente era se o juiz estava alimentado ou não nesse modelo. Tem a parte da discussão aqui que ele fala justamente da parte de cansaço mental, de fadiga, a decisão bem reta e é uma discussão bem reta e direta, sugiro a leitura. E eles concluem aqui dizendo o seguinte, que chega a ser uma caricatura da tomada de decisão do juiz ser afetada aí pela alimentação dele, tá? E que essa caricatura pode ser refletida nas decisões humanas no geral, tá bom? Ou seja, a justiça feita pelos juízes é baseado na alimentação deles, tá certo? É baseado não, perdão, tem influência na alimentação. Então, pessoal, a gente conseguiu ver aqui que a nossa tomada de decisão ela é afetada pela parte alimentar também. Se, nesse caso aqui, os juízes estavam alimentados, eles eram mais favoráveis a aceitarem os pedidos dos prisioneiros, tá? E a gente consegue fazer um paralelo disso com o nosso dia a dia, tá? Nossas tomadas de decisões podem não, não serem tão inteligentes assim se nós estivermos com fome, tá? Então, como sugestão, toda vez que você tiver que tomar uma decisão importante, esteja alimentado antes, beleza? Valeu!